Vamos dar início, então, a mais um encontro do nosso capítulo Laudato Si. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui, em especial da Roseli, que fará a nossa oração inicial, do Mário Montovani. Muito obrigada pela presença de vocês. E a Roseli, ela é de Jacareí, ela é catequista e membro do Centro de Formação Permanente e Instituto Secular de Fraternidade Evangelizadora. É nossa amiga, nossa parceira aqui, ela que vai fazer a oração para nós. Seja bem-vinda, Roseli, obrigada. Boa noite a todos, né? E só situando um pouquinho também, né, esse nosso momento de oração, né, o Instituto Cefop, ele tem um livro de catequese socioambiental, e eu me inspirei nesse livro, né, com certeza. É um livro que, além da formação do catequista para as questões socioambientais, ele também tem uma mística, uma espiritualidade ecológica, né? Então, foi a partir dele que eu sintetizei alguns encontros para a gente fazer esse nosso momento de oração. Então, irmãos e irmãs, né, estamos reunidos, unidos na graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, neste mês que nós estamos com tantas festividades, vamos pedir nesse nosso encontro, pedir ao Espírito Santo que suscite em nós uma indignação transformadora, construtiva, criativa, que nos mova para atitudes sociotransformadoras à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Então, neste clima, né, que o Espírito Santo possa, então, tocar em nós essa indignação que transforma. O Espírito Santo Paráclito abra também o nosso coração para acolher a palavra de Deus que a nossa irmã Lúcia vai proclamar para nós. Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 23. Isso. Penso, pois, que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que deverá revelar-se em nós. Porque a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Na verdade, a criação ficou sujeita ao fracasso, não porque quis, mas por vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também ela seja libertada da escravidão, da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois bem, sabemos que a criação inteira geme e sofre, até agora com dores de parto. E não somente ela, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito. Gememos interiormente, esperando ansiosos a redação do nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, silenciando um pouquinho o nosso coração para acolher essa palavra, que é um texto conhecido e foi o texto também usado para a campanha da fraternidade de 2011. O tema da campanha da fraternidade foi a casa comum, né, planeta. A terra chora e geme dores de parto. A criação chora e geme dores de parto.
dentro desse texto, né, que nos ilumina na carta aos Romanos, então, como eu já disse, foi tema da campanha da fraternidade em 2011, e ele nos revela, né, que, como tantos outros textos, que a criação comunica a Deus, né, que Deus se comunica conosco através da criação. E a criação não é algo à parte de nós, ela é algo com a gente, né? Somos parte, não algo à parte, mas somos membros desse grande corpo, dessa grande biodiversidade da vida. Então, essa casa comum, toda a criação, nos insere nesse mistério desse Deus que nos ama e quer se comunicar conosco. Quer que a gente redescubra essa conexão que a gente acabou quebrando como a gente vê no texto aos Romanos, e essa unidade que nós precisamos resgatar, que São Francisco também descobriu isso, né, há 800 anos, com o seu canto, né, o canto das criaturas, né, o louvor à criação. Então, nós temos muitas inspirações, além do texto bíblico, São Francisco de Assis e tantos outros textos, né, que nos iluminam. Então, para também nos ajudar a abrir o nosso coração, acolher essa palavra e todas essas inspirações para que o Espírito Santo provoque em nós uma indignação construtiva, criativa, né, que possa ser transformadora, eu vou ler um trechinho também do texto da catequese socioambiental do Instituto do Cefop. É um texto, ele está na página 134 do capítulo 9. A Igreja, constantemente preocupada com a vida em todas as suas dimensões e circunstâncias, sempre anuncia e denuncia situações que corrompem a dignidade da pessoa e a casa comum. Com o pontificado profético do Papa Francisco, o cuidado com o meio ambiente é tema primordial para se viver o discipulado a Jesus Cristo. Assim também, em consonância com o tema do cuidado com a casa comum, a Igreja do Brasil assumiu uma postura profética no seu organismo, criando em 2019 a Comissão Especial para a Ecologia Integral e Mineração da CNBB. Hoje, não se aceita mais a ideia de que o desenvolvimento econômico e social acontece independentemente de uma preocupação com a manutenção do meio ambiente. Em nossos dias, torna-se cada vez mais urgente a busca por um desenvolvimento sustentável, com um equilíbrio entre a atividade econômica, o bem-estar social e a preservação do meio ambiente. Então, em comunhão com toda a criação, com toda essa graça de Deus que se comunica conosco e nos revela esse mistério de que todos nós fazemos parte, né? Estamos conectados, interligados nessa grande teia da vida, que não é só a casa comum, né? Mas vai até muito mais além. Que possamos abraçar todo esse mistério à luz da palavra de Deus. O Espírito Santo suscita em nós, então, essa indignação nesse tempo de tantas festas que às vezes nos distraem,
né? Mas também, às vezes, nos cegam, né? Nesse período. Então, que o Espírito Santo não nos deixe desviar a nossa atenção daquilo que é tão importante, né? Que é a vida. Que é a vida que pulsa em nós e que está conectada com esse tudo. Então, nós vamos rezar em conjunto, a Lúcia vai colocar para nós, que o nosso plano A seria a gente poder cantar. Gente, eu não tenho dom de cantar. Né? Eu tenho muitos dons que Deus me deu, mas cantar não é um deles. E eu tinha colocado como proposta, né, para nos inserir também nesse mistério, o hino da campanha da fraternidade de 2017, né, que foi também sobre os biomas brasileiros e a defesa da vida. Louvado sejas, ó Senhor, pela Mãe Terra, que nos acolhe, nos alegra e dá o pão. Queremos ser os teus parceiros na tarefa de cultivar e guardar a criação. Da Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais, chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Pela riqueza dos biomas que criaste, disseste, tudo é belo, tudo é bom, e pra cuidar tua obra nos chamaste, a preservar e cultivar tão grande dom. Da Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais, chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Por toda a costa do país espalhas vida, são muitos rostos da Caatinga ao Pantanal, negros e índios, camponeses, gente linda, lutando juntos por um mundo mais igual. Da Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais, chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Senhor, agora nos conduzes ao deserto, então nos falas com carinho ao coração, pra nos mostrar que somos povos tão diversos, mas um só Deus nos faz pulsar o coração. Da Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais, chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Se contemplarmos essa mãe com reverência, com olhares de ganância ou ambição, o consumismo, desperdício, a indiferença se tornam luta, compromisso e proteção.
cerrado aos manguezais. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. E entre nós cresça uma nova ecologia, onde a pessoa, a natureza, a vida, enfim, possam cantar na mais perfeita sinfonia ao Criador que faz da terra o seu jardim. Da Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Então, com este hino, né, que também é uma oração, que fala da biodiversidade do Brasil, né, de tantos biomas que nós temos, mas não só no Brasil, em todo o mundo. Né, que essa nossa conexão com a nossa casa comum alimente e nos fortaleça na nossa caminhada de fé. Então, com a graça de Deus, continuaremos aqui unidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Roseli, pela linda oração, pela mensagem. Então, eu vou pedir, dando prosseguimento aqui, a Valéria, para fazer a apresentação do nosso palestrante, Mário Montovani. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas presentes. Tenho a honra, coube a minha honra, de apresentar nada mais, nada menos que o senhor Mário César Mantovani. É um dos mais influentes nomes dentro do ambientalismo brasileiro, e eu digo até no exterior. É um expoente da ONG SOS Mata Atlântica e agora na Fundação Florestal de São Paulo. Na SOS Mata Atlântica, não foi fundador, mas uma peça-chave, dedicando como articulador das políticas públicas, seja com mobilização ambiental e social também. Continua com intenso trabalho na conservação dos recursos hídricos e no manejo das bacias hidrográficas. As suas principais lutas e com muito sucesso foram campanha da União Pró-Tietê, onde coordenou a maior mobilização popular do país voltada para a despoluição do rio Tietê, reunindo mais de 1 milhão de assinaturas no início dos anos 1980. A Lei Mata Atlântica teve principal papel e um papel fundamental na articulação e aprovação da Lei número 11.428/2006, Lei da Mata Atlântica, que regulamentou a proteção e o uso do bioma. Dentro dos planos municipais da Mata Atlântica, fomentou a descentralização da gestão ambiental, incentivando os municípios a mapearem e criarem suas próprias diretrizes de conservação florestal. É também um dos fundadores e diretor da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, fortalecendo a pauta ambiental dentro das prefeituras brasileiras. Fundação Florestal de São Paulo. Preside desde 2022 e é responsável pela gestão das unidades de conservação, de proteção integral e sustentável do Estado de São Paulo. Articulação legislativa. Atua firmemente no Congresso Nacional e em assembleias estaduais para manter ativa a Frente Parlamentar Ambientalista, combatendo retrocessos nas leis de proteção à natureza.
Mantovani é amplamente conhecido por sua postura prática. Ele sempre defendeu que a conservação ambiental não deve se isolar da sociedade, mas sim integrar comunidades, impulsionar o turismo de natureza e fazer parte do planejamento econômico das cidades. Temos a honra agora de ouvir Mário Mantovani. A palavra é sua. Seja bem-vindo. Ei, Valéria, obrigado. Que apresentação, hein? Tá louco. Muito bom. Bom, gente, tem aí uma história bacana. Esse trabalho aqui é um trabalho da Fundação, um trabalho voluntário, né? Eu que já cheguei há mais de 50 anos trabalhando em organizações não governamentais. Então, eu sou talvez o ongueiro mais antigo registrado em carteira que a gente tem aí na área ambiental. E isso também, lógico, traz muitas responsabilidades, muitos tempos, muitas campanhas, muitas batalhas, muitos enfrentamentos, muitas alegrias, mas também muita preocupação, como a gente está vendo agora, né, com esse Congresso Nacional, o desmonte de muitos desses avanços que a gente teve, né? Principalmente aqueles relacionados com a qualidade de vida das pessoas, né? Com a justiça climática, com a exclusão, né? Com aquilo que a gente tem de mais preocupação no Brasil, que sendo que o maior problema ambiental brasileiro é a questão fundiária, e nós tivemos muitas campanhas da fraternidade chamando para isso. Mas eu queria começar, até por conta desses anos todos de batalha, dar uma sintonizada, porque que a gente vai estar falando que clima e biodiversidade são os dois lados da mesma moeda. Um não se dissocia do outro. E para nós, no Brasil, que temos talvez a maior biodiversidade do planeta, climas os mais diversos, frio aqui, calor no Nordeste, cada lugar a gente tem, na Amazônia, tá? Muitos climas, mas que agora todos estão correndo riscos severos, né? Inclusive com a chegada do Super El Niño, que está sendo noticiado, como se já não tivesse, né? A gente que passou pelas chuvas no Rio Grande do Sul, as secas na Amazônia, eu vi o Rio Negro praticamente se atravessando a pé, quilômetros de rio. Então, a gente já está sofrendo isso. E sofre muito mais aqueles que são os excluídos, aqueles que a sociedade rejeita, aqueles que a sociedade não dá oportunidades, né? E esses sim que vivem nas beiradas, que vivem no entorno das cidades, que vivem sem saneamento, esses sofrem muito mais. E eu queria trazer aqui para a nossa conversa um pouco de quando eu comecei lá atrás, em 1973, por que eu vim para esse tema. E lembrando que em 1973 eu estava entrando na PUC de São Paulo, fazendo geografia, vindo do movimento, né, dos focolares, que tinha uma baita articulação já, chamando aí para as questões já de natureza. Mas é interessante porque ali eu sou chamado para trabalhar profissionalmente contando o que foi a Conferência de Estocolmo, aquela primeira conferência de meio ambiente que o mundo acompanhou e que dizia o seguinte: pensar global e agir local. Olha que coisa fantástica isso, né? E que forte, porque minha atuação toda foi pautada nisso, durante muitos anos. E também em 73, a gente em plena ditadura, o Brasil vai para essa conferência e diz o seguinte: nós preferimos a poluição à pobreza. Essa foi a palavra do Brasil. Nós estávamos ali naquele momento sendo a 9ª economia do mundo, agora a 10ª, mas naquele momento ainda maior era a exclusão, porque nós tínhamos habitantes de quase 80ª qualidade no planeta, e a gente avançou muito pouco. Hoje, com a 10ª economia, nós estamos ainda com 74ª classe de habitantes do planeta. Isso mostra essa desigualdade terrível que a gente tem, poucos com muito e muitos sem nada, né? Isso também é uma das questões principais quando a gente trata da questão ambiental. Essa exclusão, essa distância, né? Ela é muito grave e ela cria
situações quase que reversíveis do ponto de vista da saúde, da habitação, do transporte, de tantas situações que a nossa população precisa. Mas o Brasil vai para lá, faz essa questão, e a gente no Brasil estava vivendo aquela coisa do ame ou deixe, esse é um país que vai para frente, desenvolvimento a todo custo, Transamazônica, vários dos projetos grandes que impactariam a vida de tantas comunidades, né? A gente já vinha com as questões indígenas, a gente já vinha com as questões quilombolas, tantas questões que eram gravíssimas de perda de direitos, né? A gente estava acompanhando o que acontecia numa entrada para o oeste do Brasil, né? Muita gente vindo do sul para Rondônia, para o Acre, né? O governo incentivando essa ocupação desregulada, trazendo, inclusive, grandes empresas para ocuparem. A gente viu agora esse caso da Volkswagen, que teve que pedir perdão até pelos erros que fez na Amazônia, várias outras, Ford. A gente viu centenas de grandes empresas naquela ânsia do governo de ocupar o Brasil, não considerando as populações, né, que já estavam em harmonia com o meio ambiente na sua situação. Bom, a gente passa por isso e quando chega, aí tem uma história muito interessante. Em 1977, né, a Rose estava falando das campanhas da fraternidade, mas teve uma que foi fantástica, eu pude acompanhar com o Padre Celso, que era meu parceiro já desde o primeiro ano, que é a campanha da fraternidade Preserve o que é de todos. Olha que coisa interessante. Muito na linha daquilo que falava a Conferência de Estocolmo. Traz para o Brasil essa reflexão, né, a presença da igreja, e era muito forte, eu que vivia Dom Paulo, né, Dom Paulo Evaristo Arnes, né, nós tínhamos aqui na zona sul de São Paulo muitos padres engajados, né, irmãs, freiras que estavam ali com a gente, né, nessa luta, e até aqui me lembro de vários dessas resistências que a gente fazia, pensando, por exemplo, na proteção dos mananciais. A gente já antecipando naquele tempo lá o que seria a proteção da água, como da Guarapiranga, coisas assim. Mas, com a igreja trazendo esse tema, começa logo aí com o enfrentamento à ditadura, logo na sequência, nos anos 80, a gente tem a redemocratização. E aí uma coisa interessante, aqueles movimentos, né, eu estava vindo já com muitos movimentos de igreja, né, que estava ali praticamente incubado outros movimentos dentro, mas que estava trazendo propostas, surge o movimento ambientalista, com uma força muito grande, né? Você tem muitas manifestações. Eu que fazia nos anos 70 chamadas contra o aeroporto de Calcaia, contra a usina de Angra, contra, por exemplo, as usinas que teríamos em São Paulo, né, em Peruíbe, ali na região do Vale do Ribeira, tantas lutas que a gente fazia naquele momento, aglutinou gente, inclusive com Batão, que foi um daqueles casos, né, de crianças sem cérebro e tudo, muitas movimentações em frente ali às fábricas, chamando atenção para esse tipo de desenvolvimento, que isso não era desenvolvimento. E aí nós entramos nos anos 80 com o movimento já fortalecido. A SOS Mata Atlântica surge em 86, a ANAMA foi criada junto. Eu não sou fundador, mas eu estava no dia da fundação, lá na Ilha do Cardoso, né? E tivemos aí talvez uma das maiores organizações do Brasil. Mas 86, 88, o que acontece? O Brasil tem uma Constituição com um capítulo de meio ambiente, o artigo 225, que fala em preservar para nós e as futuras gerações. Aí, gente, o Brasil passa a fazer uma coisa que o mundo não tinha, é essa questão de ter na sua Constituição. E também em 88, aqui no Brasil, a comissão com a primeira-ministra Gro Brundtland faz aquele documento Nosso Futuro Comum. Muito do que a gente vai ver no Laudato Si,
muito do que a gente vai ver na nossa casa comum, que é esse conceito de uma casa comum, né, com o conceito do desenvolvimento sustentável. Olha que nós estamos falando em 88, junto com a Constituição, movimentos sociais muito fortes, crescendo, o enfrentamento contra a ditadura avançou muito e o Brasil começa já a pensar suas primeiras leis ambientais. E aí, gente, uma coisa interessante, chega a Eco 92, no Rio de Janeiro. O Brasil, que saiu de 73 dizendo que preferia a poluição, agora passa a ser o grande protagonista no planeta dos temas ambientais. A igreja sempre presente ali. Eu me lembro de cultos ecumênicos fantásticos que a gente participou, né, na Eco 92. E uma coisa interessante, nessa Eco 92 surge um pouco daquilo que a gente vai chegar agora na minha palestra. Vai surgir o tema das conferências. A Conferência do Clima, a Conferência de Biodiversidade, a Carta da Terra, todos esses grandes documentos, educação ambiental, tudo surge nesse 92, aqui no Brasil. Isso não é conversa de gente lá fora, trazendo um movimento para cá. Isso surge aqui no Brasil. Olha a força que tem isso para os movimentos. E, lógico, a gente começa as grandes mobilizações. O primeiro bioma que tem uma lei, a Mata Atlântica. Nós conseguimos levar, em 92, um dado que o mundo não conhecia ainda, fazer com imagens de satélite, através do INPE, o monitoramento do que tinha de Mata Atlântica. Nós, naquele momento, perdíamos um campo de futebol de floresta a cada 4 minutos. E olha só, gente, restava menos de 10% da área original. 90% tinha ido embora. E aí a gente ainda tinha que de lutar quase 15 anos para provar que a Mata Atlântica estava acabando. Mas a imagem do satélite era tão forte, ela mostrava o lugar, a coordenada onde isso estava acontecendo. E nós conseguimos associar isso ao desmatamento para fazer florestas de plantadas, ou ao desmatamento para algum grande empreendimento, para mineração, para especulação imobiliária. Era possível você achar o DNA daquela destruição. Isso faz a diferença entre aquilo que eu, no começo do movimento, abraçava a árvore. Eu não sei se vocês lembram, mas eu estou vendo cabelo branco aqui, a gente usava mimeógrafo para contar uma história, né? Imprimia ali 100 convites, e hoje aqui, ó, já mandei isso para quase, sei lá, tenho 30 e tantos mil pessoas só no LinkedIn aqui. Então, olha como muda a história, né? E a gente contando que, olha, está ruim na Amazônia, olha o que está acontecendo na água de São Paulo, vamos lutar contra a usina nuclear, que é lutar contra a desgraça da bomba atômica. Lembra que, nesse tempo, a Marinha tinha, aqui perto de São Paulo, a questão do reator nuclear, o Exército fazendo o trabalho com Angra e aqui com São Paulo, e a Aeronáutica tinha lá na Serra do Cachimbo, onde a gente teve a luta lá na região, a sua proposta de bomba também. Então, nós impedimos que houvesse essa nuclearização do Brasil com a bomba atômica no sonho, no delírio militar. Mas isso tinha consequências. Quando você traz a ciência, a gente está vendo hoje, quando você fala de ciência, vacinar, você tem pessoas que negam a vacinação. Hoje você mostra o El Niño, você tem ainda pessoas que falam, que negam, como o presidente dos Estados Unidos, e aqui mesmo no Brasil, mas no Brasil com um caso muito raro, muito complicado, porque aqueles que são aqui no Brasil, você vai ver aí um professor da USP, geógrafo, como eu, chamado Molion, que é encomendado pelos ruralistas que querem continuar destruindo a floresta, desmatando, né? Então, isso tudo faz com que você tenha esse negacionismo que é ruim. Nós já vimos esse negacionismo, não sei se vocês vão se lembrar, quando falava que o chumbo tetretila
na gasolina não fazia mal, os principais cientistas do mundo, né? E aí ficou comprovado que fazia mal, só que depois de 20 anos, 30, e era cumulativo, né? A gente viu falando do cigarro, né? Leve vantagem, o cigarro faz bem, vários daqueles cientistas defendendo cigarro, e a gente vê hoje alguns cientistas também defendendo venenos que estão proibidos no mundo todo, aqui no Brasil, para que possa ser importado. Então, importância desse traço conversa e com o movimento é que a gente traz a ciência. E a SOS Mata Atlântica, as organizações do Brasil, lá em 92, trouxeram ciência, né? Ali se começa a pensar, por exemplo, a formar o IPCC, né? Que é esse mundo discutindo a questão do clima. E não mais naquela história como ficava nas grandes universidades do mundo, as informações com as grandes agências de clima, mas se formou uma coisa que o mundo agora adotou fortemente, que é colaborativo. Você não tem mais uma plataforma. Você entra hoje em qualquer universidade do mundo do seu celular e acessa qualquer documento. Isso fez esse modelo colaborativo desenhar novas formas de contar como é que está a questão do clima. E também, né, a mesma linha que a SOS Mata Atlântica fez ali com a imagem de satélite, nós temos hoje o Map Biomas, que traz as imagens de satélite, né, com detalhes hoje de 30 metros, até menos você consegue ver. E aí, essa semana retrasada, o Congresso ainda faz o desfavor de dizer que não pode monitorar desmatamento com imagens de satélite. Mas você não faz mais nada sem satélite, você não usa o Waze, não pede comida, não faz mais nada sem o uso de satélite. Como é que os caras fazem uma coisa dessa? Sabe para que isso? Ocupar terras que são não destinadas, que eram terras devolutas, usar a terra dos quilombos, usar terras indígenas, né? Esse pessoal que a vida toda, a história do Brasil, com os ciclos econômicos, fez gente que usasse essas terras, né? Por isso eu falei antes que o maior problema brasileiro é fundiário. Essa coisa das capitanias hereditárias e tudo que fez com que houvesse grande concentração de terras. E pior, nós acabamos de ver mais de meio bilhão o ano passado, meio trilhão, desculpa, 550 mil milhões que foram dados para o crédito agrícola para promover os grandes, porque o pequeno no Pronaf não chega a ter 70 bilhões e não consegue nem usar isso. E ainda nessa semana também colocaram mais 180 bilhões para rolar dívida agrária dos grandes. E a gente tem que fazer desenrola para o pessoal que não consegue pagar a comida, né, que tem que usar o cartão do outro. Então, esse tipo de coisa começa a trazer para a gente, né, ali em 92, o Brasil se fortalecendo, trazendo as conferências, trazendo tudo. E aí começa a conferência mais importante, que é o que a gente liderou, de certa forma, que é a Conferência do Clima, com essa história. O INPE, olha o INPE que foi tão maltratado tão pouco tempo atrás, dizendo que tinha que acabar, né? Como fez nos Estados Unidos o NOAA, praticamente o governo quase que extermina, mas o INPE resistiu e a gente trouxe as informações nas conferências. Aí você vai me perguntar, Mário, mas são 30 conferências e ainda não resolveu o problema do planeta? Não é fácil resolver, né? O Brasil, agora, quando a gente esteve em Belém, e a gente estava falando agora há pouco de Belém, né? Eu não achava que pudesse, eu participei de umas 15 conferências dessa, eu não achava que essa pudesse ser tão forte, mas foi a conferência da sociedade, foi fortíssima, de grande mobilização, Laudato Si presente, né? As pastorais da ecologia ali presente, a gente se encontrou para falar, mostrou essa força da sociedade para trazer essa questão do bem comum, né? Ou seja, não dá para você ter um desenvolvimento socioambiental se você não tivesse reconhecimento dessas comunidades que mantiveram o Brasil assim. A gente tem que lembrar, rapidamente, eu falei dessa questão fundiária, dos 850 milhões de quilômetros quadrados no Brasil,
60 a 70 milhões de quilômetros quadrados é onde tem agricultura. Nós estamos falando de abobrinha até a soja. Olha só que coisa. E de pasto, 200 milhões de quilômetros quadrados para 200 milhões de boi. Boi tem mais terra do que a gente no Minha Casa Minha Vida, que não tem lá só 70 metros quadrados, não tem 50 metros quadrados, né? E hoje você tem essa talvez uma das maiores, né, fontes de poluição e de emissões de CO2, que é, por exemplo, a derrubada de mata para o gado e os ruminantes, essa coisa toda também contribui muito, né, com o tipo de gás mais perigoso ainda, que são os metanos. Ora, nós já falamos de 270 milhões de hectares, que tem uma atividade econômica em cima. E onde está o resto? Os 500 bilhões. Nós só temos 200 milhões, quase 200 milhões, de terras da sociedade, entre terras indígenas, quilombolas e terras não devolutas. 200 milhões está na mão de gente que se apropriou de terra nossa. Minha, sua, de todo mundo. Então, perceba a gravidade que é isso, quando a gente fala em desmatamento. E aí, gente, essa conferência que a gente vem fazendo, ela tem um caráter global, porque ela vai discutir temas globais, ela não discute o tema do Brasil. E é difícil avançar na conferência, porque ela tem aquela situação de tem que ser tudo de forma... todos os países têm que apoiar, tem que ser consenso. Então, muitas das conferências eu vi Venezuela e vários países, né, produtores de petróleo sendo contra o encaminhamento dos temas de petróleo. O Tuvalu, que está lá hoje, uma ilha quase que totalmente inundada, pedindo socorro, mas se aliando com esses piores caras do mundo e pedindo que avance. Mas a conferência tem coisas interessantes. Quando você está discutindo um texto, se alguém não concorda naquele texto, você coloca entre colchetes e já vai para frente. No outro ano, você discute aquele tema. E assim sucessivamente. O Brasil, em Belém, fez uma coisa diferente. Ele fez o mapa do caminho dizendo o seguinte, olha, o que está sendo discutido fica para lá e o que tem os temas importantes, nós vamos puxar o debate. Por exemplo, acabar com o uso do petróleo. Tem um prazo para acabar o uso do petróleo. O Brasil lidera isso. Vários outros temas muito importantes. Bom, essa é a Conferência do Clima, que está avançando, já vamos entrar na 30ª. Tem a Conferência da Biodiversidade, que partiu das espécies que estão ameaçadas, dos biomas, que a gente viu agora, linda essa música e essa entrada, que linda, inspiradora, né? Os biomas ameaçados. Dentro do próprio bioma Mata Atlântica, só para vocês terem uma ideia, se a gente fosse falar pelo que fala a Convenção da Biodiversidade, um bioma tem que ter pelo menos 30% da sua área, né? Para dizer que é um bioma. Ué, nós estamos falando da Mata Atlântica e foi reduzida a 10%. Então, a gente não poderia nem falar de um bioma mais, né? E olha que interessante, na própria Constituição, essa semana retrasada, foi aprovada a lei da Caatinga. A gente aprovou a lei do Pantanal, mas o único bioma que tem uma lei que está regulamentando a Constituição é a Mata Atlântica. 15 anos para fazer essa lei, né? E dentro da Mata Atlântica, porque o bioma tem vários florestas, vamos dizer, subtipos, né, de florestas, para a gente chegar lá na biodiversidade. Dentro da Mata Atlântica, que já foi reduzida demais, e olha que se a gente falasse 20% de reserva legal de toda a propriedade, que é a função social da terra, não pode esquecer disso, é a coisa que mais os ruralistas tentam matar no Congresso, né? A reserva legal e as APPs, as áreas de preservação permanente, beira de rio, nascentes, áreas com mais de 45 graus. Se somasse tudo isso, daria mais de 30%. Ou seja, nem a lei, que não é de agora, a primeira lei florestal é de 30%,
já vinha desde Dom Pedro, né? Bom, o que acontece? Se você olhar dentro da Mata Atlântica, por exemplo, a araucária, que é do sul, sabe quanto tem de araucária hoje? 1% da área original. 1. E a gente acabou de ver o Paraná fazendo uma legislação para acabar com esses 1%. Ou seja, praticamente extinta a araucária. Aqui em São Paulo, a gente começou um programa agora para promover a araucária de novo. Mas olha que ponto chegou, porque era uma floresta que aproveitava tudo para fazer madeira. Nós tivemos muita madeira de araucária que foi colocada em todo lugar. Então, esse esforço para trazer a biodiversidade é o esforço da Convenção de Biodiversidade. Falamos do clima e estamos falando da Convenção de Biodiversidade. Já está na 16ª, agora a próxima, né? E a Convenção de Biodiversidade traz esses detalhes. Por exemplo, quando você tem um fragmento de Mata Atlântica, né, um pequeno fragmento isolado, ele sofre o que a gente chama de efeito de borda, fogo, veneno, vento, semente de capim, tudo isso agride aquele pedaço de floresta. Mas tem uma coisa pior, porque dentro da floresta nós temos uma coisa que se chama erosão genética. Ó, José Antônio. Porque o som está aparecendo aqui. Desliga aí, isso. Dentro da floresta, dentro desse fragmento, nós temos o que se chama de erosão genética. Ou seja, florestas quase vazias, porque ainda tem caça, e as espécies se reproduzem só entre elas. Então, isso é um impacto violentíssimo. E o que é a Mata Atlântica hoje? Um conjunto de pequenos fragmentos. Tirando o Vale do Ribeira e a Serra do Mar, do Rio, até Santa Catarina, nós praticamente não temos mais a floresta. E a importância, um dos temas grandes da Conferência de Clima, e aqui só um parênteses para vocês, qual que foi o compromisso que a turma fala do Acordo de Paris, e ratificado agora aqui em Belém, né? O Brasil deixa de destruir florestas, e a gente está avançando muito, né? E o Brasil se comprometeu a plantar 12 milhões de hectares de floresta. Se você for ver, é menor do que o que tem de pasto abandonado no Brasil, só na Mata Atlântica. Então, as metas do Brasil seriam muito fáceis. Lembra que plantar árvore dá emprego, produz água, garante clima. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala clima e biodiversidade, um dos trabalhos primeiros que a SOS Mata Atlântica fez, em 80, com a professora Magda Lombardo, da USP, mostrava o que hoje é um conceito de clima e de biologia muito famoso, que são as ilhas de calor, né, que a gente ouve falar hoje. O que acontece? O estudo mostrava a região metropolitana de São Paulo. Os jardins, diferente da Zona Leste, de até 8 graus de diferença. Segundo Paulo Saldiva, da Faculdade de Saúde Pública, até 10 mil mortes para as pessoas que têm problemas respiratórios. Ora, isso é clima na veia. Esse conceito ele se evoluiu tanto, mostrando que é muito pior essa questão das ilhas de calor. Quando a gente fala na questão do clima, que o mundo não pode ter mais que 1,5 graus, porque senão o El Niño vai estar altamente perverso, porque mais que 1,5 graus, a gente coloca em risco toda a sociedade, né? Principalmente aqueles que eu falei agora, que são excluídos do clima. Ora, nós estamos falando de 8 graus entre bairros. Isso sim é o que eu vou impactar. Se você mostrar sei lá, o urso polar morrendo, a pessoa olha e fica com dó, mas o urso polar está lá. Se eu mostrar os desertificações, isso está lá. Agora, onde você mora que tem um problema, né? E aí, então, nós, a partir da Colômbia, quando a gente teve a Conferência de Biodiversidade, se olhou dizendo o seguinte: é indissociável falar do clima e de biodiversidade. Olha que eu falei para poder controlar o clima, plantar árvore. Olha que eu falei que floresta é o que garante a água, né? Então não dá para você separar mais, e a gente precisa entender isso, e acho que esse é o grande desafio.
E aí, gente, indo aqui meio que para o final, não sei se está ficando meio complicado isso que eu estou falando, mas é importante a gente entender, porque tem um contexto dessa história, né? Quando o Papa faz uma manifestação dessa, ele está atento. O Virgílio Viana, por exemplo, da Fundação Amazônia Sustentável, onde participo, está lá na Santa Sé, participando da universidade, trazendo essas informações de Amazônia. Eu já recebi lá vários cardeais que vieram ver a situação da Amazônia para entender, porque o mundo olha para a Amazônia e eles imaginam o Brasil uma inteira Amazônia, mas não é. A Amazônia é muito maior do que toda a Europa, por exemplo, só o estado do Amazonas, mas não é o Brasil todo. Ninguém entende. E eu ficava desesperado quando eu ia numa conferência, falava isso que eu estou falando da Mata Atlântica, e aí o pessoal perguntava para mim, em que lugar da Amazônia que fica a Mata Atlântica? Então é difícil de você explicar essa coisa, mas a gente tenta. E aí, gente, com essa história dos biomas que a gente consegue hoje já trabalhar, ter metas do Brasil, essas metas têm que vir para onde a gente vive, para as nossas cidades. Nós acabamos de fazer uma parceria da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, eu já contei para o Francisco, para o Luciano, várias pessoas que estão parceiras, até uma recomendação que a gente procurasse a CNBB para falar desse projeto da ANAMA com os municípios. Nós estamos trazendo um inventário das emissões nos municípios, importantíssimo, isso pode até ficar como lição de casa, porque a partir do momento que eu entendo como é que estão as emissões no meu município, aquilo que eu produzo de emissões, você vai ver isso, por exemplo, no mapa do SEG. Todo mundo tem acesso. SEEG. Você põe o nome do seu município, ele vai dizer quanto é que produz de CO2 o seu município. E aí você vai ver qual a atividade, é pecuária, é indústria, energia, é transporte. Tem uma matriz que mostra isso. Mas a gente achou que isso era pouco, a gente queria saber o que é que você importa para o seu município, para você saber com quem que você vai chamar a atenção, né? Como fez, por exemplo, São José dos Campos, tem gente aqui do Vale do Paraíba. São José fez esse trabalho, né? E mostrou o seguinte, importação de carbono, foi numa empresa e falou, como é que vocês vão trazer tanto carbono aqui para o meu município? Estou tirando a Petrobras, que é 50% aí da região, pode-se dizer, de carbono que traz. Mas a própria Petrobras foi lá bater e dizer, você é responsável por 50% do carbono aqui no meu município. O que você vai fazer? Adote um parque, né? Faça uma área verde no município como uma compensação. Várias dessas empresas fazendo isso. E a gente fez isso porque, por exemplo, quando você importa o cimento, a indústria de transformação, né, a fazer as casas, quando, por exemplo, um município que produz soja, dizendo, meu município é carbono neutro, eu estou aqui, a minha agricultura é sustentável. Opa, peraí, companheiro. O seu adubo, o seu fertilizante veio de lá da Rússia, pegou um navio, depois o navio chegou em Santos, pegou um caminhão que trouxe até o centro-oeste, e você não trouxe carbono para cá? Né? Então, aí você pode começar a dizer, olha, você que está acessando aí com a sua cooperativa bilhões no crédito agrícola, o que você está fazendo pela natureza? Reconheça as comunidades que estão aqui, né? A gente viu o Mato Grosso do Sul, a briga do agronegócio contra os guaranis. Então, tem que ser reconhecido, né? E uma forma de você harmonizar isso é no crédito agrícola, por exemplo, você ter responsabilidade. Eu quero o lado ambiental, a função social da sua propriedade. Não é possível o governo estar financiando tanta desgraça ainda em 2026 sem cobrar a função social. Né? Então, esses exemplos que eu estou trazendo, a gente decidiu trabalhar com os municípios fazendo esse inventário. E aí, quando a gente puder, já tem praticamente essa plataforma pronta,
A ANAMA tem mais ou menos 1.000 e tantos municípios que têm estruturas ambientais, né, que têm secretaria, conselho de meio ambiente, tem fundo de meio ambiente, mas os outros 4.000 municípios do Brasil, 5.700, não tem essa estrutura. Então, nós fizemos a parceria com a CNBB, o ano passado, na véspera da COP, levamos essa informação lá para a COP. A ANAMA, em parceria com a CNBB, quer levar nas pastorais, quer levar nas atividades esse inventário, para as pessoas saberem, olha, como é que o meu município está. E aí pedir uma estratégia de adaptação. O que eu vou fazer? Nós temos mais de 2.900 municípios no Brasil que sofreram impacto violento das mudanças climáticas. Já sofreram com inundações, com secas severas, né, com deslizamentos, com mortes. Então, um jeito de a gente preparar é conhecer quais esses aspectos de emissão e ter uma proposta de adaptação para os municípios. Vamos plantar, vamos recuperar nascentes, vamos fazer agricultura sustentável, vamos fazer agrofloresta, vamos trazer o povo de Deus para apoiar a criação, né? A nossa responsabilidade é um pouco nisso. Porque esses que degradam, que arrebentam, que acumulam, esses já não tem muito o que fazer. O lado, além da nossa resistência, da nossa luta, que isso é permanente. Mas a gente pode chegar num outro ponto também. A nós, né, cabe pensar aquilo que a gente está consumindo. Eu diria para vocês, o grande problema que a gente vai ter daqui para frente, além das mudanças climáticas, é o consumo. Hoje, se você pegar muitos dos produtos que estão no mercado, e esses feitos, né, ultraprocessados, para aquele que já não tem dinheiro, né, vai ter o tipo queijo, tipo isso, tipo salsicha, tipo... Não é mais nem um produto, tipo chocolate. Não, olha, não tem mais nada. Você vai achar coisas hoje que são ultraprocessados com cheiro, com sabor, com alguma coisa, mas não é mais nem um produto, né? E causam câncer, causam problemas sérios, sem contar que vem lá, tipo, o glifosato, que é muito usado no Brasil, proibido no mundo inteiro hoje, foi Vandana Shiva, várias dessas pessoas que traziam informações para a gente, dizendo, olha, o glifosato era a arma que foi desmontada das guerras, da Segunda Guerra e do Vietnã, né? Esse tipo de produto químico, né, de base clorada, que vem arrebentando ainda os países, né? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que reagir. E para reagir, a gente precisa ter a informação correta. A igreja vem fazendo a sua parte. Eu acredito que o Laudato Si foi a coisa que mais, para mim, que conhecia muito da atuação da igreja, mesmo em Brasília, são meus parceiros, eu estou há 35 anos dentro do Congresso. É uma coisa, nós temos lá a pastoral da Justiça, né, e Paz, né, que tem ajudado a gente direto. E aí a gente vê que o Laudato Si ele veio para trazer essa coisa de dizer o seguinte, ó, pessoal, o nosso entendimento é global, mas a nossa ação tem que ser local. Né? Olha como ele resgata isso de uma forma tão forte, tão potente, que nos ajuda a entender na minha comunidade, onde eu estou, como é que eu posso estar fazendo. E aí vocês podem contar com a ANAMA, que tem esse trabalho, a gente vai estar trazendo fortemente, né, para que todo mundo possa acompanhar. O Francisco vai estar trabalhando nisso, né, o Luciano, várias pessoas que já estão conversando com a gente. E a gente teve com Dom Damasceno, aliás, eu fiz um trabalho muito legal com o Dom Damasceno, quem for para Aparecida do Norte vai poder ver lá, a SOS Mata Atlântica restaurou quase 400 hectares em torno da Basílica, e hoje tem mais água para a Basílica em função dessa restauração, que era uma área de pasto da igreja, e se fez uma restauração. Isso vai ser feito também
lá agora com o nosso santo brasileiro, Frei Galvão, também vai ser restaurado lá em volta. E esse tipo de coisa a gente pode começar, igual mostrou com o Francisco falando lá de Araçatuba, com os dois irmãos, que é uma reserva que fizeram, e ali se planta, né? Fizeram o Clube da Árvore, uma iniciativa muito legal que a gente pode fazer. O que eu não gosto é daquela história, o sujeito falar assim, olha, fecha a torneira a hora que você vai escovar o dente. E aí a agricultura joga fora 70% da água e eu que tenho que fechar minha torneira. É uma puta sacanagem. Mas gente, lógico, todo ato vale. Mas a gente tem que entender, saber o tamanho da encrenca. Quando eu estou no meu município, olha, meu município está usando água, desperdiçando água com irrigação, ou a água mais importante, que é a água de subsolo, contaminando o subsolo, como foi na região de Ribeirão Preto, que por conta da irrigação você teve todos aqueles esgotos, todo aquele veneno que é levado lixiviado quando chove, para dentro de novo dos lençóis subterrâneos. E ali é uma zona de recarga de aquífero. Então, ciência a gente tem, entendimento a gente tem, e a gente precisa ter esse tipo de reação. Hoje, trabalhar meio ambiente não é externalidade, é trabalhar a vida. E acho que fica muito claro quando o Laudato Si, né, o Papa Francisco traz isso para a gente de uma forma contundente, né? Essa casa comum, a casa que a gente habita, né, é o nosso lar, é o único, e a gente vai corrigir todas essas insanidades, essas distâncias, a hora que a gente garantir que todo mundo tenha vida e vida plena, né? Então, eu queria trazer um pouco disso para o nosso debate, para a nossa conversa. Não sei se esclareceu, mas tem uma história que a gente construiu no Brasil, uma história muito legal. A igreja é parte disso, e a gente, com os movimentos sociais, eu trabalho com o Instituto Socioambiental, criei o SOS Pantanal, várias outras iniciativas. Vai chover aí, Francisco, né? E aí a gente tem essa história para poder fazer, né? Esse movimento social, eu gostei da catequese socioambiental, Rose, porque é isso, muito disso que a gente trabalha, né? E esses movimentos estão aí, resistindo bravamente. A gente sabe que no Brasil, ambientalista é uma área de risco, né? Para que a gente viu tantas mortes, Dorothy, Chico Mendes, tanta gente que enfrentou a luta, né, essas desigualdades, a injustiça. Então, acho que o meio ambiente dá todas essas oportunidades para a gente. E é isso aí, minha gente. Não sei se ajudou, mas que bom que a gente pode estar junto, conversando e fazendo esse ajonamento, essa unidade que a gente pode estar fazendo juntos. Muito obrigada, Mário. Eu queria fazer um comentário. Você falou que eles não ouvem, né, as comunidades quando vão fazer alguma mudança lá. Teve, na Semana do Meio Ambiente, no Rio de Janeiro, um encontro lá, né? Semana do Clima e da Natureza. E lá eles estavam, os quilombolas, os indígenas, reivindicando isso, que ouçam mais, porque muitos também reclamaram das instalações eólicas, que tem aquele zumbido, né, que está deixando os moradores da região onde se instalam, sem a permissão deles, sem ouvir, doentes por causa disso. Isso é muito grave mesmo, né? Lembra que tem o 8169, que diz que tem que ter a audiência livre, prévia, informada para essas comunidades. Tem que saber o tamanho do que o pessoal chama de desenvolvimento e, no fim, acabou virando um problema, né? E aquele proprietário que nunca teve nada, teve lá R$20 mil para ter uma eólica dessa funcionando no seu terreno,
ele também nem quer saber, mas aí um vai puxando o problema para o outro quando vê aquele que devia ordenar o uso, fazer um estudo de impacto ambiental. Por exemplo, a Bahia, hoje é o nosso maior problema. A Bahia tem autorizações de desmatamento sem controle. Nós vimos agora uma família, né, na Chapadinha, sendo ameaçada de morte, entraram lá, destruíram toda a casa, a energia, tudo, para poder expulsar o pessoal, porque vinha vindo uma mineração autorizada. E você, para ter uma autorização de mineração, não precisa nem pedir autorização para o dono. Você diz o lugar, faz o seu polígono, vai lá e tem. Então, por isso que a gente sofre muito com mineração, tanto nessas regiões de Minas, né? E a gente viu depois, quando tem um problema, não tem a responsabilização. A Vale já está há mais de 10 anos, no caso de Mariana, fez 1/10 do que deveria fazer, se é que fez, né? E usa a justiça, aquela justiça que não interessa para a sociedade. Recorre, tem dinheiro, paga grandes bancas de advogados no mundo, vai sempre esticando a corda, enquanto isso, aquele que está sofrendo impacto, o pescador, aquele que bebe a água do rio, aquele que contaminou, esse vai continuar buscando justiça, e olha a dificuldade que é. 10 anos, e agora ganharam mais 2 anos para dizer o que vão fazer com a lama. Ora, se em 12 anos não resolveu, como é que você vai dar mais 2 anos ainda? Então, como é difícil isso para a gente trabalhar. Mas tem toda a razão. Projetos desse tamanho, foi muito bom esse alerta, eu acompanhei essa reunião contra as eólicas, e ainda vem eólicas offshore, dentro do mar, né? Não sei se isso é melhor, mas vale o estudo, porque para que a gente tem estudos hoje? Para dizer, né? Eu me lembro de uma luta muito boa que a gente fez com os quilombos do Vale do Ribeira, contra o Antônio Hermílio, que queria fazer lá a sua barragem. Ora, esse cara tinha 8 barragens que ele ganhou de graça no Rio São Lourenço, no rio que desce até ao Rio Ribeira. Começa aqui em Juquitiba e vai até lá. Por que nunca devolveu nada, né? E tudo terra devoluta. Por que vai fazer mais uma barragem no Vale do Ribeira, em cima de terra de quilombo, em cima das cavernas, e a gente conseguiu reverter com a luta dos quilombolas, né? Elas são mais de 8, 10 quilombos que tem na região, Ivaporunduva puxou isso, né? E conseguimos reverter, mostrando, olha, não se pode ocupar a terra, né, desse jeito, mas o cara achava que tinha direito, porque estava gerando, como é que é, desenvolvimento para o Brasil. Ora, que tipo de desenvolvimento e para quem? O cara vende energia a preço de custo e compra subsidiada para alumínio aqui. Então, esse tipo de conta a gente tem que fazer hoje em dia. E só a informação correta é a melhor forma de trabalhar. E nós temos essa condição de trabalhar agora com a informação das emissões de carbono, do meu bioma, a lei da Caatinga está aí, o Cerrado está difícil, há uma resistência muito grande do Congresso, a gente não conseguiu fazer uma PEC, que é você colocar na Constituição. Eu estava contando para vocês, na Constituição de 88, o que é patrimônio? Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal, colocaram Serra do Mar e deixaram de fora Cerrado, Caatinga. Olha que louco isso. Em 30 anos atrás, a gente nem tinha o conceito de biomas, né? Então, eu preciso ver como é difícil e como a gente precisa avançar, e a melhor forma de avançar é tendo uma informação qualificada. Obrigada. Francisco, quer falar? Quero. Antes, eu quero parabenizar o amigo aí. Eu conheci o Mário pela primeira vez, eu vi ele com aquelas mimeógrafos, aquelas folhas de mimeógrafo. Veio aqui para Araçatuba, nas faculdades, para pegar assinatura. Eu lembro disso. Eu falei, mas que cara doido fazer uma coisa dessa. E o pessoal jogava fora. Eu falei, isso não vai dar certo, não. E conseguiu, você, a turma sua, conseguiu 1 milhão, parabéns.
E eu te vejo, igual eu te vejo agora, mas eu te vejo jovem. Éramos jovens naqueles anos. E somos jovens ainda, né? Portanto, nós estamos aí. E eu, de jovem eu queria te falar que estava aqui o Frei André, ele precisou sair agora, ele ficou na Angola bastante tempo, Frei. E o André aqui de Santos está curtindo aqui você bastante, está comentando aqui. O André, ele é de Santos. Ele trabalha é assessor da Câmara Municipal, olha só, lá de Santos. E o Dom Ionilton é o bispo lá de Marajó, da ilha de Marajó. Ele tentou entrar aqui para ver, que ele queria muito te conhecer. Ele estava está num porto embarcando para Marabá. Legal. Enfim, eu queria te dizer, você comentou, nossa, eu estava tão orgulhoso assim no Clube da Árvore que nós temos lá, que nós fizemos com 100 mil. Em 15 anos, 100 mil árvores plantadas, né? O SOS Mata Atlântica plantou aí 44 milhões de árvores. 44. E o MST, vocês estão aí concorrendo, o MST foi 45 milhões, né? Ou seja, a gente perde, assim, você dá um pouco de esperança para a gente. E o Clube da Árvore, por exemplo, agora, por exemplo, o capítulo agora deslanchou porque tem mulheres, aí a Valéria, a Lúcia, tudo mais, mulheres tomando conta. E também o Clube da Árvore, agora a diretoria toda são mulheres, a coisa deslanchou, foi para frente. E eu estou sabendo também que a ANAMA tem, só para você explicar, se eu estou enganado, se eu estou, como é que é, tem a ANAMA também, que é a ANAMA Mulher, é isso? Sim. Podia comentar? Legal. E eu sou o único homem, né? Bendito sois vós entre as mulheres. Eu estou nessa agora, né? Nesse grupo de mulheres que são gestoras ambientais, e elas abriram um grupo para fazerem esse enfrentamento do ponto de vista da mulher, que tem hoje esse papel tão importante quando se fala da criação, né? E é interessante, Marabá tem lá hoje a secretária nacional de povos tradicionais, originários, é de lá do Marabá, é Del, gente muito boa, e a gente precisa apoiar a luta desse pessoal lá. Mas essa história da ANAMA, mulheres, também toda semana, toda quinta-feira, a gente faz um debate com essas gestoras, para analisar como é que elas podem, nos seus municípios, fazerem a diferença, ter uma grande incidência, né? E convencer, talvez, a maioria desse pessoal que ainda é muito negacionista. Ou uma coisa muito séria, a gente tem hoje secretarias de meio ambiente em quase mais de 1.000 municípios, mas o mesmo problema que a gente vê no Brasil. O orçamento do meio ambiente é penúltimo, só ganha da cultura. Coisas tão importantes para a vida como a cultura e o meio ambiente são colocados lá no último pedacinho do que resta de dinheiro. Aí fica difícil. Se não é a sociedade como a SOS, o MST, esse pessoal fazendo recuperação. E aí, Francisco, você conhece bem o Rodrigo Agostinho, né, que foi aí prefeito de Bauru. Sim. O Rodrigo, ele criou o Clique Árvore, né, SOS Mata Atlântica. Eu lembro. Você lembra disso? Lembro. Ainda quando era DOS, o computador. Muita gente aqui nem sabe o que é isso. Lembra do mimeógrafo e não lembra do DOS. Mas o que acontece? Nós doamos mais de 30 milhões de árvores. A pessoa clicava e a gente doava essa árvore. Então, esse tipo de coisa cria movimento, né? O abaixo-assinado contra a poluição do Rio Tietê não resolveu até agora, mas não roubaram o dinheiro que veio para ser investido, né? Eu ainda fui denunciar o Fleury em Washington, o governador, que estavam desviando dinheiro. Mas não é, fui denunciar com uma força da sociedade atrás, que o BID, o Banco Interamericano, que financiava os 5 bilhões, teve que ouvir e teve que mudar a auditoria. Nós mudamos, inclusive, a forma do banco financiar no mundo. Então, esses movimentos que ajudam. E eu sou otimista. Se você falar como era com o mimeógrafo lá atrás e o que é hoje as pessoas, os jovens, já estão muito mais mobilizados. Eles percebem e as pessoas sentem na pele,
o tema. Naquele momento era muito difícil de falar, talvez. Hoje em dia está muito mais fácil. Lógico, a gente tem ainda algumas disfunções, alguns dos problemas com essas redes sociais, que colocam o consumo, que colocam os influenciadores, essa coisa toda. Mas eu acho que é um momento que vai estar passando. Eu não tenho mais dificuldade, por exemplo, como a gente teve agora, semana passada, apresentando para a FEBRABAN, que todo financiamento tem que ter a emissão, né? A atividade que ele financia tem que ser vista a emissão, isso foi aprovado na FEBRABAN. Essa é a questão do ESG, alguns ainda fazem greenwash, mas é uma coisa boa. Certificações, não entra mais nenhum produto no mundo se não tiver um FSC, se não tiver uma certificação como café, como soja, talvez, ou até mesmo como a gente estava vendo, vários produtos do Brasil, cacau, vários produtos estão buscando certificação, porque senão o mundo quer saber, tem trabalho escravo, obedece às leis do país, destruiu a natureza, como é que é a relação com a água, tudo isso precisa ser colocado e um bom momento é trazer uma certificação, por exemplo. Então, eu sou muito otimista hoje, Francisco, ainda bem que a gente está avançando. Muito difícil, mas estamos avançando. Só queria falar mais uma coisa para encerrar. O André está aqui debatendo sobre a questão da eólica aqui, bastante aqui no chat. Tem outras pessoas também querendo falar. Se o André quiser entrar, André, acho que ele não está conseguindo, talvez, lá. Mas a Valéria depois lê aí, se for o caso que o André está comentando, legal. E outras pessoas mais, depois, se der rapidinho, você fazer um comentário. Só queria falar uma coisa para você. Está aqui também, participando, o Loan, que é da SOS Mata Atlântica, que ele é de Penápolis, né? Isso. Ele está aí participando. E é o segredo que ele não sabe. Eu acho que ele não lembra se eu comentei, você vai saber agora um segredo. Há 8 anos atrás, a primeira live que nós fizemos foi com o Loan. Isso. O Loan, mas o rapaz o Jefferson de Biriguis, falando sobre agrofloresta, né? Então, o Loan foi o primeiro que participou, primeira live. E o segundo foi você e o Rodrigo Agostinho. Olha só. O segundo, você não sabia disso, que você foi o segundo. Não me lembrava. E nós plantamos. Foi 8 anos atrás. Foi numa manhã. Em 90, a primeira árvore foi em Barbosa, do lado de Penápolis, onde tem um viveiro que produz 4 milhões de mudas nativas. Olha que coisa fantástica. É assim. Tá de parabéns, o Loan é ponta firme, viu? O cara Esse menino é um orgulho. Esse menino é orgulho. Muito bem. Luciano, você quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Roseli. Roseli primeiro. Desculpa, Luciano, eu não tinha visto a Roseli. Pode falar. Oi, a minha questão, assim, diante da riqueza da fala do Mário, é sobre essa questão, assim, a gente tem uma produção hoje de roupa, né, muito sintética, né, que está causando um impacto ambiental muito grande, né, e as pessoas muitas vezes consomem a roupa, né, sem ter muita noção disso, né, hoje a gente veste praticamente muito mais plástico, e também a questão dos alimentos. Tem muito alimento que a gente compra que tem aquele selo de transgênico. E uma coisa que eu comento com as pessoas, você não acha estranho você comer um alimento que não tem semente? Ou semente estéril? Então, assim, são coisas que às vezes estão aqui, então a gente está normalizando algumas coisas muito estranhas, né? E quando você questiona, as pessoas falam, não, é normal, né? Não faz parte, né, da nossa... do nosso dia a dia, a gente questionar essas coisas. Eu acho que esse é um tema muito bom para gerar debates, né? Paulo Freire na veia, né? Pegar um rótulo e começar a ler assim, ó, isso aqui é um tipo chocolate,
é um quisuco desses que é só químico, com sabor de uma fruta, não tem nada da fruta, é zero, né? Então, isso serve para a gente questionar, ó, volta para usar o limão, a laranja, volta para usar coisas assim. Só que muito desses aí também tem muito veneno, então se discutir o veneno. Eu acho que são oportunidades que a gente tem de estar discutindo, né? Por que não a agroecologia, essa agricultura de extensão da transgenia? Esse foi um dos debates mais terríveis que a gente perdeu. Grandes empresas, trades multinacionais que fizeram a gente perder e colocar, acabar, queriam até acabar com aquele T colocado no produto. Nesse a gente ganhou, mas o transgênico passou no Brasil. É uma coisa assim violentíssima, né? Eu me lembro de briga com Cargill, com Monsanto, que agora é Bayer, ficou muito pior, né? Mas são aqueles que recebem hoje praticamente todo o dinheiro do crédito agrícola, porque cada uma dessas sementes, além de tudo, você tem que pagar royalty, né? E nós não conseguimos derrubar o prazo do royalty, por exemplo, que com mais de 20 anos você podia derrubar o royalty. O Brasil continua pagando royalty para uma semente que já poderia estar... A Embrapa faz coisa muito melhor aqui, mas essas grandes trades, elas continuam fazendo isso. E a gente ainda faz a mesma coisa do Brasil colonial. Foi com o ciclo da cana, foi com o ciclo do café, da mineração, e a gente continua agora no ciclo da soja. O que sai de caminhão levando bolinha de soja para o porto, para exportar para fora e ser transformado, hoje um pouco mais é transformado aqui, mas a gente continua fazendo a agricultura de exportação, que tem a Lei Candia, que não cobra nada, minério, por exemplo. Então, tem coisas que, para a gente, agora, precisa ter uma balança comercial de bilhões. Ué, para que eu empresto tantos bilhões para esses caras? É uma troca, é zero, zero que soma zero. Então, valeria muito mais a gente estar fazendo agrofloresta, porque aí você está dando comida para o povo. E alimentação sadia, uma alimentação sem veneno. Olha o que a gente tem de câncer no Brasil hoje, sem controle, né? Isso custa muito caro para a sociedade. Aquele dinheiro, talvez, que tenha dos 17% a 19%, né, de verba vinculada, é muito pouco para o tamanho da desgraça. Eu acho que desgraça maior do que essa agora é só motoqueiro que todo dia está ficando aleijado. Nós vamos ter uma legião de aleijados daqui a pouco, mais do que teve guerras, né? Porque criou-se um problema gravíssimo, né, com as pessoas que não tem nenhuma... E o cara está trabalhando numa atividade completamente irregular. Entregador de pizza, entregador de sanduíche, nenhuma garantia o cara tem. Tem a morte como garantia ou ser aleijado para sempre, né? Então, tem coisas assim que a gente precisa continuar lutando e você levantou muito bem. Obrigado. Tá? Luciano, agora? Então, a gente já está encaminhando para as 9 horas. O Luciano vai ser o último a perguntar, tá bom? Legal. Eu vou fazer a janta ainda. Nossa, Mário. Então, eu vou tentar não problematizar muito a questão, mas eu queria que você nos ajudasse, né, a pensar sobre essa questão, né, que agora, por meio desse projeto da ANAMO, uma das questões é a gente também popularizar, por meio da educação ambiental, Boa. a questão da emissão de carbono, né, da responsabilidade da emissão de carbono. Boa. E nós aqui da igreja, né, por meio desse trabalho que a gente realiza, seja pelo movimento Laudato Si, pela Pastoral da Ecologia Integral, pelas diversas pastorais sociais, enfim, nós temos essa capilaridade, né, junto às comunidades. Então, eu acredito que a gente pode desenvolver essa temática junto com as comunidades. Boa. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, né, por exemplo, a gente tem o tema dos resíduos sólidos, que já é um tema que já pegou. Todo mundo entende a responsabilidade sobre o seu resíduo, né? E a gente tem aí, por exemplo, agora nas festas juninas dentro das igrejas, a gente tem trabalhado esse tema, porque gera muito resíduo.
né? E como que a igreja também é responsável pelo resíduo que ela gera, né, nessas festas, por exemplo. Já é um tema que já está, né, há muitos anos difundido e tal, mas a gente tem um gargalo, por exemplo, quando a gente fala de logística reversa no Brasil. Parece que não é de ninguém o problema. Um joga para o outro e não é, e ninguém, e principalmente quando a gente coloca essa temática como responsabilidade das grandes corporações, elas se eximem e ficam, né, assim, existe uma legislação, mas a gente fala de responsabilidade compartilhada, mas acaba que na responsabilidade não acontece. Na questão da emissão do carbono, a partir do momento que a gente começar a popularizar isso e as pessoas também entenderem que até desde ali da emissão do carro dela, da moto, sei lá, tantas atividades diretas e indiretas geram emissão de carbono, né, já é um começo, mas quando as pessoas começarem a entender os grandes geradores, a responsabilidade que ela tem, como que a gente pode motivar as pessoas a pensar a educação ambiental nesse sentido, sem cair, talvez, aí num desânimo, quando elas olharem, por exemplo, para a logística reversa, que não acontece de fato, entendeu? Acontece muito pouco, está muito aquém daquilo que deveria acontecer, porque está na esfera das grandes corporações, e as grandes corporações acabam não fazendo o que elas deveriam fazer, de fato. E fazem Não um sei se lobby, você está entendendo, né, o que eu estou entendi. colocando. E fazem um lobby sujo em Brasília, terrível, é um lobby literalmente mais sujo do que o lixão onde são jogadas as coisas lá em Brasília, para que eles se eximam da responsabilidade. Mas esse tempo está acabando, né? Agora você fez uma coisa legal na legislação, você colocou por setores. Agora é o químico, agora é a indústria farmacêutica, você vai chegar até no papelão. E depois a gente tem uma coisa muito interessante. As cooperativas, os catadores estão crescendo muito hoje, estão questionando muito. Mas ainda temos um problema sério, que a questão dos lixões. 80% dos municípios do Brasil ainda são lixões. E é a céu aberto, contaminando o lençol freático, contaminando doenças, rato, todas essas coisas. Então, esse é um grande drama que a gente tem que superar, a questão dos lixões, tanto quanto o do esgoto, e que a gente também tem mais de 70% das doenças são de origem hídrica, e mais de 60% dos municípios recebem ainda, jogam os seus dejetos dentro de rios. E a gente, se for ter o valor que tem hoje de saneamento no Brasil para resolver, nem nas metas de 2030, 2050 já eram, não vai acontecer. Mas esse é o grande desafio, Luciano. Para isso que a gente precisa do Laudato Si, do movimento, para isso que a gente precisa das pastorais, das outras pastorais. Não tem como o pastoral da saúde não relacionar saneamento com o meio ambiente. É a mesma coisa. A mesma coisa que eu falei da questão do clima e biodiversidade, tem coisas que são juntas. E isso tem que ir para as escolas, isso tem que ir para todo lugar. Então, é um grande desafio. E eu esqueci de falar das unidades de conservação, só para terminar bem rapidinho, Ivã Lúcia. Nós temos uma coisa séria, que as unidades de conservação, esse é, como eu falei, é o meu trabalho voluntário, as unidades de conservação, parques, APAs, tudo isso é nosso, é meu. É aquilo que eu falei, eu que não tenho 70 metros 50 metros minha casa, minha vida, eu tenho os parques como um lugar onde tem a biodiversidade, onde eu tenho as futuras gerações garantidas, e a gente tem que chamar, não é o parque do Estado, não é o parque do IBAMA, do ICMBio, é o meu parque, que o IBAMA, o ICMBio, esse pessoal tem que cuidar. A gente tem que trazer os parques também para isso. Uma das coisas que a ANAMA está levando é esse trabalho de chamar a atenção para as unidades de conservação, onde a gente vive e onde a gente mora. Mário, só para terminar, quando eu tinha 12 anos, eu fiz um trabalho sobre Mata Atlântica. Naquela época não tinha tanto material para consulta. Eu escrevi uma cartinha para a SOS Mata Atlântica, e eles me mandaram um monte de material, recorte de jornal, eu não sei quem que fez,
Mas a pessoa que atendeu foi tão carinhosa, É, mandou vários materiais, recorte de jornal, folder, legal. tudo sobre Mata Atlântica. Eu tirei 10 no Olha aí. trabalho. E eu fiz geografia depois, né? E hoje estou na área ambiental. Então, eu tenho um carinho muito grande da SOS Mata Atlântica. Legal. E é isso, às vezes a gente planta uma coisa aqui, vai demorar, né, para poder colher. Mas É isso tem, aí. sim, a semente, ela tem o seu poder. É isso. Valeu, minha gente. Vamos lá. Obrigado, irmã Lúcia. E todo Muito mundo que estava obrigada. com a gente. Então, a gente já está 21 horas e 10 minutos, praticamente. A gente vai encerrando. Eu quero agradecer a Roseli pela participação, pela bela oração, né? E perguntar se vocês dois, Mário e Roseli, querem fazer alguma consideração final. Só vou dar a benção final aqui para todo mundo. Tá bom. Legal. Eu também pensei nisso, né? Numa bênção final ecológica, né? Aí, obrigado. Legal. Porque aqui tá chovendo, né? Então, que seja aquela chuva de bênçãos mesmo. É isso mesmo. E que o sol seja também um sol de bênçãos para cada um de nós nessa semana. Legal. Então vamos lá, gente. Muito bem, muito obrigada, então. Obrigado, Mário. Deus abençoe você. Bem. Eu quero convidar vocês para o nosso próximo encontro, em julho, que vai ser no dia 20, e quem estará conosco será o senhor Paulo Saldiva. Nossa, que você fera. mencionou aí, Mário. Vocês vão se apaixonar. Você Vai ser legal. conhece, Mário? Muito, irmão. Tá. Vamos lá. Tchau, Então, gente. muito obrigada a Tchau. todos. Tudo bom. Obrigado, Mário. Um abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe você e sua família aí. Bom, Jana. Um abraço, Marião. Boa noite. Tudo bom, Marião? Deus abençoe. Abençoado